Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10:09, falamos aqui nas nossas manchetes, a epidemia de dengue, né? O período mais grave relacionado a essa doença passou aqui na capital, felizmente, né? Depois de um começo de ano muito difícil aqui na cidade, não só na cidade, mas também em boa parte aí do país. Mas agora a gente está nesse período com temperaturas mais baixas e a preocupação se volta agora justamente para essas doenças respiratórias. E os números também impressionam, viu? Apesar de o frio ter demorado a chegar, né? Muita gente com sintomas respiratórios aí nesses últimos meses aqui na capital. Segundo a prefeitura, em média, foi um atendimento a cada 40 segundos. Pensem só, ao todo mais de 134 mil pessoas buscaram por assistência médica aí nesse período. É claro, né? Tem desde os casos mais simples, que a pessoa tá ali com incômodo, coisa e tal, mas vai ali no posto de saúde, até aqueles de fato mais graves. Vamos falar sobre este assunto aqui com o professor Flávio da Fonseca, virologista do Departamento de Microbiologia da UFMG, tá com a gente também aí nas nossas telas. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Prazer estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes. Prazer é todo nosso. Professor, saímos, né, daquele período mais grave da dengue, mas agora as famosas doenças aí de inverno que está chegando. Para onde que a gente deve se atentar agora? Qual que deve ser a nossa preocupação enquanto cidade e vai lá, população também, né? Pois é recorrente, né? Todo ano a gente vive essa situação onde a gente tem um aumento das doenças respiratórias na época mais seca e mais fria do ano, né? Se é que a gente pode falar que está frio. Mas, de fato, nesse momento, né, o tempo mais seco e as temperaturas mais amenas e mais frias, elas possibilitam, né, algumas circunstâncias que aumentam o número de doenças respiratórias. Então, por exemplo, o tempo mais seco, né, então está com menos umidade no ar, a umidade, ela ajuda vamos dizer assim, a limitar a disseminação de doenças respiratórias. Já o ar mais seco facilita a disseminação de doenças respiratórias. O tempo mais frio diminui a circulação de sangue nos órgãos, né, no nariz, na garganta, que é por onde esses vírus entram, e com menos sangue circulando, o que acontece é que o vírus tem mais chance, ou os vírus, né, são vários, tem mais chance de chegar nesse ambiente. E com o tempo mais frio, as pessoas tendem a se aglomerar em locais, já às vezes com janelas fechadas, em coletivos com janelas fechadas. Isso também aumenta a possibilidade de transmissão. Então, a gente deve estar atento, principalmente porque hoje, depois do que nós vivemos com a Covid-19, nós já sabemos que tipo de atitude a gente deve tomar quando a gente está doente, para evitar que outras pessoas também fiquem doentes. Professor, quem fala é Murilo. Professor, eu queria fazer uma pergunta seguinte, a gente se desacostumou a ficar doente ou estamos mais preocupados, justamente traumatizados pós-Covid, ou realmente os vírus estão mais fortes? Eu pergunto isso porque ultimamente qualquer gripe ou resfriado, assim, há uma certa tensão, as pessoas já procuram o médico, aquele desespero e tal. O que realmente há uma gama maior de vírus ou realmente nós estamos realmente preocupados excessivamente? Bom dia, Murilo. Na verdade, eu acho que é um conjunto de coisas. A gente passou por uma situação muito traumática, né, que foi a epidemia, né, a pandemia de Covid-19, mas outras coisas têm acontecido, né? Mesmo apesar da pandemia de Covid-19, né, as taxas de vacinação para a gripe, por exemplo, elas continuam baixas, e isso também para outras doenças preveníveis por vacinas, né? Mas fora isso, eu acho que o componente psicológico do trauma que nós vivemos, né, ele é um componente importante que ajuda a explicar essa sensação de maior gravidade, porque na verdade as infecções respiratórias que a gente vive no inverno, com exceção, por exemplo, do Covid, que pode ser considerado como uma nova realidade, né, apesar de a gente ter passado um período mais crítico, mas a Covid permanece por aí, né, então essas outras doenças, elas não estão mais frequentes ou menos frequentes, elas continuam acontecendo como haviam acontecido antes do período da Covid. Eu acho que há uma sensação, sim, traumática em relação ao que a gente viveu durante a pandemia. Flávio da Fonseca, virologista do Departamento de Microbiologia da UFMG. Flávia, Luciana falando com você. E ainda seguimos com aquele público mais vulnerável, ou seja, crianças e idosos, ou como o Murilo disse, né? Qualquer gripe ou qualquer mal-estar já derruba mesmo, até a gente adulto, assim, né? Mas como é que tá essa situação?
Ô, Luciana, bom dia. Eu vou Bom pedir dia. para você repetir a pergunta, porque deu uma paradinha aqui na minha internet. Claro, com o maior prazer. A gente estava falando aqui sobre essa questão de qualquer mal-estar, um resfriado, nós mesmos, adultos, né, já derruba a gente. Eu tenho percebido que os resfriados têm sido mais intensos, assim, os sintomas estão mais pesados. Eu digo eu, Luciana, e outros colegas também, enfim, que já me relataram essa situação. Mas o público infantil e o idoso seguem, né, sendo aí os mais vulneráveis? Certamente, né? A gente tem que ter uma preocupação bastante incisiva com os grupos populacionais que a gente chama de extremos de idade, né? As crianças mais jovens, principalmente menores de 6 anos, 4 anos, elas ainda têm um sistema imune não completamente amadurecido. Então, elas tendem a sofrer mais com essas doenças respiratórias. Da mesma forma, os idosos, né? Eles já têm exatamente por causa da idade, já existe uma diminuição da eficiência do sistema imune, por causa da idade mesmo, do envelhecimento, né? O sistema imune também envelhece. E com isso eles ficam mais susceptíveis. É por isso mesmo que esses dois grupos fazem parte dos grupos prioritários de vacinação contra a gripe, por exemplo, né? Agora, uma coisa interessante você mencionou, os resfriados estão mais fortes, né? Na verdade, para a gente é muito difícil identificar qual que é a diferença entre uma gripe e um resfriado, né? Então, às vezes a gente teve uma gripe, porque alguém que não se vacinou, né, e acaba gripando, e fala, nossa, eu estou tendo um resfriado tão forte, porque ano passado eu tive um resfriado mais brando. Então, a identificação de que doença a gente está tendo, porque são mais de 100 vírus que causam doenças respiratórias e que circulam nessa época do ano com mais intensidade, complica a nossa percepção se aquela doença está mais branda ou mais leve. De uma forma geral, as gripes tendem a ser doenças mais intensas, né? Enquanto os resfriados são infecções respiratórias mais brandas, de curta duração. Ô Flávio, para a gente terminar, pegando carona aí nessa sua resposta, a gente falando, por exemplo, dos resfriados, que são mais brandos e a gente sabe que eles têm um ciclo dentro do nosso corpo. Eu queria entender o quão efetivos são ou não aquele tanto de remédios que ficam à disposição, né, nas farmácias quando a gente pega um resfriado. Eu percebo muita gente, às vezes até naquela tentativa mesmo de, né, curar esses sintomas que são muito chatos mesmo, né? Claro, coriza, nariz entupida, aquela coisa e tal, mas a pessoa se entope de remédio desde o começo ali de um resfriado um pouco mais brando. São efetivos, não são? É muito da indústria farmacêutica mesmo? Queria te ouvir sobre isso. Então, Lucas, na verdade, é bom a gente salientar que esses antigripais, né, anti-resfriados, esses remédios que a gente vê mesmo, né, tem propaganda na televisão, no rádio, eles não são antivirais. Então, eles são remédios que visam tratar o sintoma que é desagradável, né? Seja a coriza, às vezes a tosse, a febre. Então, são remédios que visam simplesmente tratar os sintomas, eles não curam, eles vão mitigar o sintoma, que é a parte, né, mais desagradável de uma infecção dessa. Mas a infecção não é afetada, né? Não são antivirais. Isso é muito importante a gente salientar. No caso da gripe, a gente tem um antiviral, realmente, um remédio que vai afetar o vírus, né? O vírus influenza, que causa a gripe, que é o Tamiflu, ou o nome genérico Oseltamivir. Então, esse sim é um remédio específico para o vírus. Mas para os resfriados, não há remédio antiviral. Há remédio que trata os sintomas para aliviar um pouquinho desse desconforto. E aproveitando a sua pergunta, se me permitir, claro. É até muito comum as pessoas falam assim, eu não vou me vacinar contra a gripe, porque eu me vacino contra a gripe e logo em seguida eu fico gripado. Na verdade, é como eu falei, são tantos vírus que circulam nessa época que às vezes a pessoa se vacina contra a gripe, que talvez desses vírus todos, junto com o vírus que causa Covid, seja o mais importante, mas logo em seguida ela pega um resfriado e ela confunde, né, achando que a vacina não preveniu a infecção ou pelo menos a doença, né? Então, ainda existe esse ponto de confusão também. Ótimo, excelente. 10h19, a gente conversou aqui na Band News com o professor Flávio da Fonseca, virologista do Departamento de Microbiologia da UFMG. Professor, muito obrigado, viu, mais uma vez por atender aqui a Band News. É um prazer, estou sempre à disposição para a gente conversar. Obrigado.